Eu fui na Polícia Civil para ter acesso a esse boletim de ocorrência do qual eu sou parte. E vocês não vão acreditar no teor desse boletim de ocorrência. O youtuber Wilker Leão, conhecido por fazer vídeos questionando pessoas nas ruas, teve um boletim de ocorrência registrado contra ele pelo seu próprio professor. Uma perguntinha pro senhor rapidinho? Depende de onde é, para o que é. É pro meu canal no YouTube, o Wilker Leão, onde eu discuto política com o pessoal na rua para fortalecer a nossa democracia, né? Tá, mas você tá de verde e amarelo, isso me dá um medo. Por quê? Que democracia é essa? A democracia que, por exemplo, está Simples e representada direto. nas cores do nosso país. Tem não, tem a ver com o governo do Lula agora. Eu não sou bolsonarista, essa é a questão. Mas você está escolhendo verde e amarelo, eu fico desconfiado. Mas qual que é o problema? Não. Assim, é só para saber a opinião do senhor, que a gente completou 5 meses e meio agora, e o senhor pode ficar tranquilo que eu não vou dar lacrada, não vou ser mal educado, é para fortalecer a democracia. Eu não sei qual é a intenção. O senhor quer assistir o meu canal aí, por exemplo? Abre aí para o senhor assistir. O Wilker Leão, veja os meus vídeos questionando bolsonaristas. São mais de 100 dias fazendo isso. Eu questiono todos os lados. É isso, eu sei, mas você era com um homem antes. Eu era com o quê? Ué, mas por que o senhor conversa comigo para mostrar que a esquerda é diferente? Não, pra mim agora. O senhor disse que é professor, por exemplo. Ela tá gravando. Por favor. Ué, não, mas... Advogado e estudante de História na UNB, Leão recentemente começou a gravar as aulas e postar parte em seu canal no YouTube, filmando o próprio rosto e borrando de outras pessoas. Nos vídeos, ele costuma questionar o professor, gerando vários embates entre os dois, por conta de visões de mundo diferentes. O youtuber se posiciona contra a doutrinação ideológica na educação. Amigo, você está confundindo os conceitos, isso aqui não é a zona, não. Aqui existem ordens para isso aqui acontecer. Eu quero ver você entrar assim na delegacia e falar, isso aqui é uma instituição, vai lá na delegacia, vai lá na Papuda e tenta filmar lá. É uma repartição pública, mas não é uma zona, não, meu cara. Você não consegue diferenciar contextos? Entendeu? Eu não vou ficar aqui produzindo conteúdo para você. Você tá entendendo? O senhor acha que eu vou postar uma bobagem de aula? Isso não gera engajamento nenhum. Você tá fazendo isso, você já é notório. Você tá entendendo? E eu quero só entender. Você nem conhece o conteúdo. Você entende hierarquia? Não tem nada a ver hierarquia militar com uma sala de aula, você não consegue diferenciar contexto. Eu vou usar uma outra linguagem. Você, para ser mais parecido com o que a gente vai ver na aula. Você é marujo, cara. Eu sou capitão de mar e guerra. Você tem 20 anos para correr, para chegar onde eu cheguei. Para ter autoridade de chegar numa sala de aula e dizer como é que as coisas vão acontecer, meu irmão. O que uma coisa tem a ver com a outra? Você já ouviu falar em meritocracia? Sim. Qual é o seu mérito de estar tirando essa onda aqui, assim, páfia toda? Você não tem mérito nenhum, Eu tenho o direito de fazer isso. Você tem o direito de ser um discente. Você sabe o que é ser um discente? Existe uma atitude certa para ser discente. Uma coisa anula a outra? Claro, você está Com base em quê, novamente? Porque eu estou te dizendo. Porque o senhor mandou e aí a gente tem que seguir. Cara, você está se comportando como aluno. Não é mais criança. Você não é mais criança. Aluno é aquele que não tem luz, sabe? Que você não tem... Que ainda não atingiu a idade da razão. Tá ligado? Você já atingiu a idade da razão, não já? Então você não é mais aluno, você é discente. Existe um tipo de atitude que você tem que ter para participar de uma aula dessa. Mas é o que eu estou dizendo, uma coisa não tem nada a ver com a outra e uma coisa não exclui a outra. Estou na condição de aluno exercendo meu direito. Você não tem como argumentar comigo. Eu estou falando. Não, você só está falando, cara. As coisas não vão acontecer do jeito Eu estou dizendo que artigo 5º da Constituição Federal, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Estou pedindo a lei para o senhor que me proíbe de fazer isso. Não vai rolar aula. Se a lei não me proíbe, a lei me autoriza. Vocês agora têm que a Constituição. Entrar em contato com a coordenação para mostrar que o cara está fazendo a galhofa da nossa, com essa páfia toda, sacou? O senhor vai fugir de dar aula, que é o seu papel, professor. Não, meu irmão. Eu estou aqui de boa, eu não vou atrapalhar a sua aula, eu não faço isso. Garanto que eu vou ser seu melhor aluno, inclusive. Recentemente, Leão ganhou mais destaque após viralizar uma discussão sobre escravidão durante uma aula com um professor de História da África, que alcançou mais de 1.800.000 visualizações no YouTube. Os asiáticos invadiram os asiáticos e conquistaram os asiáticos. O que essas 3 frases têm em comum? Fatos. Elas não falam nada. Elas só são fatos para uma pessoa que não sabe nada de história. Certo? E acaba de confessar. Escravizaram os africanos. Olha lá, falando para a galera dele. Presta atenção na aula. Estou prestando, estou fazendo os africanos conversaram com escravizaram os africanos, não diz absolutamente nada. É claro, gente. Como vocês vão ver durante a matéria, a instituição da escravidão é uma das principais instituições a serem estudadas para a gente entender essas sociedades pré-coloniais. E é claro que algumas dessas sociedades se envolveram ativamente no comércio atlântico. Não existe dúvida nenhuma, não é novidade nenhuma que eu estou falando. Com décadas que isso está sendo falado.
séculos em alguns casos. Né? Isso não é brincadeira, a gente já está estudando isso há muito tempo, para uma pessoa chegar e falar, os africanos escravizavam os africanos. Dependendo da região que você está falando, você pode até estar certo, mas dependendo da região que você está falando uma besteira gigante. Ok? E depois você pergunta, onde é que você leu isso? Porque com certeza a pessoa tem que ter lido, a não ser que ela ache que só com o sentimento dela é capaz de escrever história. Que é o que está acontecendo com esse pessoal, né? Tentando fazer um revisionismo histórico sem ter estudado nada, sem ter pesquisado nada, sem saber metodologia, sem saber teoria. Aí. O senhor está fazendo um pré-julgamento com base em nada. Peraí, cara, eu não te dei a palavra. Não, o senhor está apontando para mim o tempo todo. Cara. Em casa, isso é questão de educação. Por favor, deixa eu terminar. Tá. Deixa eu terminar. Tá, então não fica apontando para mim, que eu vou querer falar também. Tá falando essas besteiras aqui, mas aí eu tenho que ter o direito de defesa. Eu preciso do direito de defesa para falar falar que eu li, apresentar que eu li. Deixa eu falar, cara. É uma questão de educação, meu irmão. Pô, deixa eu acabar de falar. Já tá me deixando totalmente estressado, cara. Que porra. Não é o objetivo. Não, é lógico que eu sou. Claro que não. Pode ficar calmo, professor. Eu tô calmo. É o seguinte. Então, como eu tô falando, isso não é novidade nenhuma. Vocês, por exemplo, vão ver aí. Eu tô falando dos guerreiros africanos da costa centro-ocidental. Mas vocês também vão ver exemplos dos Ashanti e do Daomé, talvez vocês já tenham ouvido falar desses grupos. Que foram... O embate acirrado entre o estudante e o professor gerou ampla discussão nas redes sociais. Nesta semana, a coordenação de História da UNB suspendeu as aulas de História da África, que, segundo o youtuber, já estavam interrompidas há cerca de 2 semanas. As minhas aulas de História da África agora estão oficialmente suspensas. Se você está me acompanhando direito nas redes, você já sabe que na semana anterior as 2 aulas foram canceladas pelo professor. A gente tem aula na terça e na quinta e ele cancelou as 2 por e-mail sem justificar nada. Aí no dia de hoje, terça-feira, que a gente teria as aulas dessa semana, iniciando hoje, a coordenação envia um e-mail suspendendo oficialmente, de forma temporária, segundo eles, mas sabe-se lá até quando, as nossas aulas de História da África. E como é absolutamente revoltante a gente ter um cancelamento de aula dessas, com base em nada, sem justificativa nenhuma, eu enviei um e-mail para a coordenação, salvo engano, na quinta-feira da semana passada, e não me responderam até hoje que enviaram esse e-mail para todo mundo, né, toda a turma. Basicamente, onde eu peço uma justificativa e também um esclarecimento se tem alguma coisa a ver com o problema que o professor criou comigo em sala de aula. Aí eles me dão uma justificativa na resposta? Claro que não, né? O camarada só disse que a coordenação enviou um e-mail suspendendo temporariamente as aulas. Isso esclarece o que eu perguntei? Obviamente que não, né? Mas esclarecer pra quê? Dar justificativa pra quê, né? Eu quero saber se o salário desse camarada, desse professor que não está dando aula, vai continuar sendo pago. O que você acha? Eu vou fazer aqui pra vocês um breve histórico, porque na semana do dia 3 ao dia 9, a primeira semana completa de novembro, foi a semana universitária lá na UNB, que é basicamente para projetos de extensão, com a comunidade, e as aulas tradicionais são suspensas para que você possa se envolver nessas atividades. Então a gente já não teve aula alguma ali. Aí na semana seguinte, que era para voltar essas aulas tradicionais, das disciplinas convencionais, da semana do dia 10 ao dia 16, que a gente teria aula no dia 12 e no dia 14, as aulas foram suspensas por ele. Aí agora estão suspensas temporariamente, sem qualquer justificativa, até quando Deus quiser, até sabe-se lá quando. E um detalhe importante é que eu tenho um vídeo ainda do dia 31, que foi a nossa última aula que eu não publiquei ainda. E foi uma das aulas mais interessantes para demonstrar o contraste entre todas essas anteriores, que salvo engano são 6 aulas, onde ele não me deixa falar e só me ataca em todas elas, né? Aí nessa outra eu tive a oportunidade de poder interagir. Ele me deixou interagir, participar da aula e demonstrar que eu não sou um sabotador, e justamente por isso ficou interessante, né? Que quando ele finalmente resolve dar aula, com base em 3 textos de mais de 100 páginas que eu li todos, aí eu faço a minha argumentação construtiva e referenciada como ele pede, e participo e acrescento e faço ele concordar comigo, faço também ele reconhecer que não tem resposta para uma das perguntas que ele vai pesquisar e trazer na próxima aula é essa que sabe-se lá Deus se a gente vai ter, né? A suspensão teria ligação com o boletim de ocorrência registrado contra Leão. O youtuber afirmou ainda ter descoberto a existência de um processo administrativo sigiloso na UNB, no qual também é parte interessada. Ele relata, porém, não ter acesso ao teor do processo, que, segundo ele, envolve uma acusação de ameaça.
Aí eu fui pelas minhas fontes ali, de pessoas, poucas, né, mas ainda tem as pessoas que gostam de mim lá, e obtive a informação de que há esse processo sigiloso aqui, que o professor de História da África abriu, só que você não pode ter ciência nada, mas investiga-se ali, a princípio, um crime de ameaça, tá lá no assunto. E aí tem nos anexos a juntada de boletim de ocorrência. Aí como a gente não consegue acessar pelo SEI, pelo sistema da universidade, só eles, eu fui na Polícia Civil para ter acesso a esse boletim de ocorrência do qual eu sou parte. E vocês não vão acreditar no teor desse boletim de ocorrência. Olha o nível de absurdo que é isso aqui e eu vou ler para vocês agora. Para começar aqui pelos dados básicos sobre a natureza da ocorrência, a natureza é crime de ameaça, crimes praticados pela internet. E a data do fato e da comunicação é 24/10, uma quinta-feira, que a gente teve aula. Versão de Estevan Costa Thompson, comunicante, vítima. Relata que é professor do Departamento de História da UNB e que atualmente ministra aulas de História da África. Aduz que o aluno Wilker Leão de Sá, do segundo semestre, costuma tumultuar as aulas. O Wilker frequentemente interrompe as aulas, grava conversas de professores e alunos sem autorização e as expõe em redes sociais. Olha o nível desse cara. Ele diz que eu gravo conversa de professores e alunos. Pega um vídeo aí onde eu estou gravando uma conversa dessas da qual eu não faça parte. Da qual, por exemplo, essa conversa não seja uma interlocução comigo. Professores e alunos fazendo parte de uma conversa da qual eu sou parte também. Pega qualquer vídeo meu onde aconteça algo assim, por exemplo. Isso simplesmente não existe. Aí ele vai lá na polícia mentir sobre isso. Informa que o Wilker monetiza seus vídeos nessas plataformas expondo as pessoas. Relata que o Wilker está regularmente matriculado na disciplina de História da África, a qual é obrigatória para o curso. Ocorre que o Wilker, de forma sistemática, vem interrompendo as aulas reiteradamente por questões ideológicas e partidárias, tentando levantar polêmicas. É mole, cara, não dá. É rir pra não chorar. Por volta das 9 da manhã do corrente dia, o declarante recebeu uma mensagem via WhatsApp, oriunda do número tal, na qual o interlocutor lhe faz a seguinte ameaça: a tropa do MD vai te pegar, Wilker Leão. Olha isso, cara. A tropa do MD vai te pegar, Wilker Leão. Tem alguma condição isso daqui? O que é a tropa do MD? A tropa do Ministério da Defesa? E esse cara também escreve num nível de falar como se fosse direcionado a mim também? Olha o nível dessa mensagem aqui, cara. E além de essa mensagem ser completamente mal escrita, não ter nada a ver, digamos que ela realmente exista, isso realmente tenha acontecido, e surge a partir de uma pessoa que teoricamente gosta de mim. Cara, em que nível indivíduo que teoricamente, supostamente mandou essa mensagem, você acha que isso me favorece? Você acha que isso fortalece a nossa causa? Cara, é uma coisa completamente retardada se fazer isso e um professor deste nível aqui querer me vincular a isso também. Porque a gente sabe que na internet está cheio de pessoas retardadas que vão possivelmente fazer coisas como essas, tanto de um lado quanto de outro, mas me vincular a isso, sendo que eu não tenho nada a ver com isso. Olha aí, estamos com investigação agora na Polícia Civil sobre um crime de ameaça desse nível aqui, então não tem muito com o que se preocupar, mas tá aí, né? Um processo investigatório já em curso, uma denúncia por parte dele. Aí tem o processo administrativo lá na UNB também, que eu sequer tenho como ter acesso. Então eu nem sei o que está correndo ali para fundamentar em algum sentido essa suspensão de aula, porque se eu peço informação para a coordenação é isso, eu acho que eu vou começar a mover os meus procedimentos do meu lado aqui também, para tentar, se não der, né, de ingressar nesse processo aí, tentar pelo menos fazer alguma investigação da conduta dele comigo em sala de aula em algum sentido, para verificar se acham realmente a postura dele adequada, né? Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Dessa maneira, você se mantém atualizado sobre os temas mais comentados da internet.